E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O povo evangélico no Brasil tem sido alarmado nos últimos dias com uma notícia. O recrudescimento do sistema político na Bolívia em favor do comunismo, ou seja, uma implantação do comunismo na Bolívia, visando principalmente a perseguição dos cristãos e a paralisação por completo de toda a atividade evangélica e evangelística. Isso tem circulado nas redes sociais, notícias têm sido passadas e muitos têm se dado até a explicações a respeito do assunto. No entanto, a grande mídia tem se calado a respeito do assunto. Não há grandes reportagens nem análises na grande mídia a respeito do assunto. O que é fato, o que é verdade nisto? Já é sabido de longa data que na América Latina o comunismo está enfraquecido. O comunismo que foi forte em Cuba, Cuba perdeu a hegemonia, perdeu o poder por causa da economia. O bloqueio norte-americano, com o tempo, funcionou e enfraqueceu bastante o regime cubano. O líder Fidel Castro morreu, o irmão dele, que manda hoje na ilha, já entendeu que tem que fazer mudanças e fazer Cuba caminhar em direção ao capitalismo e aproximação com os Estados Unidos, à semelhança da China. Mas essa transição está lenta e Cuba está muito apagada. Continua um país muito pobre e sem condições de ter influência política sobre os países vizinhos. No entanto, continua como uma referência. A Venezuela, do seu Hugo Chávez, que nadou em dinheiro dos petrodólares, não utilizou o dinheiro que tinha para o bem-estar do povo. Hoje, o povo da Venezuela, que ainda resta lá, tem cerca de 30 milhões de habitantes, continua numa miséria quase absoluta. É mais ou menos a situação da Venezuela se aproxima da Coreia do Norte. A Coreia do Norte enfrenta um certo bloqueio, embora ela sempre tenha sobrevivido pela China. A Coreia do Norte é preposto da China. A China sempre deu dinheiro para a Coreia. É um país muito pobre, o comunismo não desenvolveu nada a não ser algumas coisas para a guerra, e mesmo assim com o apoio da China, que a Coreia do Norte sozinha não desenvolveria nem bomba atômica, nem foguetes, nada disso. Digamos, uma extensão da China. Mas na Coreia do Norte, que é um país muito pobre, o pouco do dinheiro que existe é usado para as elites que nadam em benefícios e alguns militares, e no mais o dinheiro é utilizado para desenvolvimento de armas e nós não sabemos o quanto disto vem diretamente da China. A esmagadora maioria da população da Coreia do Norte vive numa miséria absoluta e são totalmente proibidos de saírem do país e de terem qualquer contato com estrangeiros. Não têm acesso à internet, não têm contatos com estrangeiros. É uma miséria quase absoluta para a maioria da população da Coreia do Norte, debaixo de um regime comunista. Assemelhado a isso está a Venezuela, que já está numa pobreza colossal. E o dinheiro dos dólares e depois o dinheiro que o Lula com o PT despejou na Venezuela foi utilizado para comprar armas e fortalecer a elite dominante.
a elite comunista dominante na Venezuela. A maioria da população ou fugiu da Venezuela, e quem tinha uma qualificação, um curso superior, uma profissão definida, fugiu, foi para os Estados Unidos em tempo. Hoje está difícil ir, mas foi para os Estados Unidos ou para outro país, e os desesperados estão hoje fugindo para o Brasil, tentando fugir da Venezuela. Alguns que puderam para a Colômbia, que é um país vizinho que está sempre em antagonismo, em confronto com a Venezuela. É um país arrasado, mas continua vivo numa coisa, em aliança política com outros governos, por exemplo, o da Bolívia. E se sentindo muito enfraquecidos, enquanto a direita, os conservadores se fortalecem na América Latina. Por exemplo, no Chile, a esquerda perdeu o governo, na Argentina perdeu o governo, no Brasil perdeu o governo, na Colômbia os esquerdistas foram muito enfraquecidos e tiveram que se render. A situação hoje está um pouco diferente, mas as Farc, financiadas pela Venezuela, tiveram que se render, ou seja, a Colômbia está cada vez mais fortalecida como um país conservador e capitalista. E os comunistas, os esquerdistas na América Latina estão muito reduzidos, uns pouquinhos lá na Nicarágua, na América Central, Venezuela e a Bolívia. No Brasil, o representante deles no Fórum de São Paulo, que é o Lula, está para ser julgado. Então eu acredito que esta atuação do Evo Morales, radicalizando numa decisão comunista, tenha a ver com um oxigênio para os esquerdistas no Brasil se animarem e se levantarem para defender o Lula. Eu acho que essas coisas estão relacionadas. É um desespero do Evo Morales, que é assumidamente comunista, um desespero para tentar pressionar os esquerdistas desanimados do Brasil, porque roubaram muito e estão envergonhados, para animá-los a defender o Lula, e mesmo que o Lula seja condenado, eles partirem para manifestações violentas no Brasil, o que eu acho que vai acontecer. Bom, a Bolívia, então, está fazendo um jogo. Eles estão sempre entrelaçados e em acordo. O Lula aqui no Brasil, o Evo Morales na Bolívia, lá o Maduro na Venezuela, com o Castro em Cuba. Todos eles estão mais ou menos entrelaçados com estratégias comuns. A situação na Bolívia está de uma tal maneira que o presidente, então, propôs uma mudança radical. E não fica claro para nós, as pessoas não sabem entender notícias, não fica claro se isso é uma proposta do presidente. O presidente não deu um golpe de Estado, não usou armas e violência e os policiais para tomarem tudo o mais. Não houve um golpe, uma revolução do governo para instalar o comunismo. Houve um papel, um documento. E a dúvida é se esse documento foi aprovado pela Assembleia Legislativa, que é o Congresso da Bolívia, ou não. Isto não está claro nas notícias. Eu acho que não foi aprovado ainda, porque não houve manifestação de reação e agitação política pela votação. Eu acredito que isso é um documento unilateral do Executivo e está bem claro. As pessoas estão comentando, tudo está muito claro, mas eu acho que a grande mídia do mundo não se manifestou. O presidente Donald Trump, ao que a gente saiba que tenha recebido divulgação, não se manifestou sobre isso, é porque eu acho que ainda não foi aprovado. E eu não sei o quanto de hegemonia, de liderança o presidente Evo Morales tem na Assembleia, porque ele não fechou a Assembleia, quer fechar, mas ele não fechou. Ele está propondo uma comunização completa
da Bolívia. O presidente Evo Morales era o líder dos plantadores de coca e produtores de drogas na Bolívia, que é o principal país produtor de droga no mundo. A Bolívia é muito importante para o mundo das drogas, é o maior produtor de drogas do mundo. E ele era o presidente da produção de coca, por isso ele se tornou presidente da República. Ele foi raspando, mas recebeu muito dinheiro do Brasil através do Lula, o pretexto era comprar gás, e recebeu muito dinheiro da Venezuela quando tinha Hugo Chávez, e por isso ele se fortaleceu economicamente. É bom a gente lembrar, a Bolívia é um país pequeno, muito pequeno, insignificante em termos de armas, em termos de poder econômico, mas é um país estratégico. E o que ele está propondo é a comunização completa, acabar com propriedade privada. Todas as empresas, escolas e tudo mais vai ser do governo. Ninguém vai ser dono da sua casa, nem de nada disto. Ninguém vai ter liberdade de sair, de manifestar, de nada. E, principalmente, vai se acabar toda a liberdade religiosa. Ninguém vai poder chamar outro, nem abrigar pregador na sua casa, nem fazer reunião em casa, nem ir para o culto. É acabar por completo com a religião. O interessante é que isso foi marcado para daqui a 18 meses. É uma coisa que não se faz. Quando alguém quer fazer, faz um golpe militar. Os comunistas sempre fizeram isso, são especialistas nisso. Dão um golpe militar, botam exércitos e forças armadas para tomar todas as igrejas, hospitais, escolas, emissoras de rádio e televisão. É o que eles fazem, um golpe militar. Mas não foi feito isto. Eles estão propondo, no papel, transformar a Bolívia num país comunista. Acabar com eleições, não vai ter mais eleição. O Evo Morales vai ser o presidente vitalício da Bolívia e vai ser um país comunista. Para mim, isso fica envolto no mistério, porque se isso foi aprovado pela Assembleia ou não, e isso vai entrar em votação. O fato é que há um prazo marcado de 18 meses. Os evangélicos se agitaram e se uniram com os católicos porque estão no mesmo barco também. E há manifestações pela Bolívia toda. Mas existem agitações do governo proibindo gente de sair do país e já há muita confusão. Mas tudo está marcado para daqui a 18 meses, agora 17 meses. E aí? Bom, os evangélicos estão apavorados, querendo fazer manifestações. Eu assisti algumas pregações, algumas palavras de evangélicos, tanto brasileiros que estão próximos da divisa, quanto de pastores que são bolivianos. O que eles estão dizendo é o seguinte: é fato, isto é realidade, a situação é esta mesma que está sendo descrita, porém, como o prazo dado é de 18 meses, os evangélicos e os cristãos todos da Bolívia vão se agitar em manifestações o tanto quanto for possível até lá, e em oração. Durante 18 meses, o país ainda é um país democrático, então as manifestações vão ser livres. Enquanto isso, eles vão fazer manifestações. E depois vai virar comunista, se isto foi realmente aprovado ou se for aprovado. E se os outros países deixarem. Também tem isto. Bom, o que eu achei muito interessante é o seguinte: se isto viesse no Brasil, digamos, o Lula, a Dilma não teria força para isso, mas se o Lula fosse presidente, estabelecesse que o Brasil iria virar uma Venezuela, um país comunista. Se o Lula estabelecesse isso aqui, acabasse com o Congresso, acabasse com o Judiciário, se ele fosse fazer uma coisa dessas, certamente haveria uma reação muito grande das Forças Armadas e da população que apoiaria. Isso não seria pacífico no Brasil, com toda certeza. Eu não sei se vai ser pacífico na Bolívia, mas se isso acontecesse no Brasil, vamos supor que acontecesse,
que eles conseguissem maioria, que o Lula conseguisse, sempre foi a intenção dele, a mesma coisa. O Lula queria fazer no Brasil, que o Evo Morales está fazendo na Bolívia, que o Maduro já fez na Venezuela. O Lula queria fazer, mas não conseguiu. E hoje ele está arriscado, semana que vem, aí para a cadeia. Mas eles queriam fazer isso. Suponhamos que fosse decretada uma comunização do Brasil. Seria um apavoramento para todos nós, ameaçados de uma hora para outra. Temos que deixar a igreja, perder templos e sermos proibidos de reunir nas nossas casas. Nós não seríamos dono do nosso passaporte, não poderíamos viajar, não poderíamos falar, não poderíamos pregar. A gente ia viver como? Isso apavoraria. Na Bolívia, eu imagino que os cristãos estejam apavorados, mas eu achei muito interessante o seguinte: os líderes e pastores não estão apavorados, estão conclamando, por outro lado, o povo todo de Deus a orar, estão conclamando os brasileiros vizinhos a orarem pela Bolívia, estão conclamando todos os cristãos do mundo para orarem em favor da Bolívia, enquanto eles esperam um milagre. E eu acho que esse milagre vai acontecer, porque é semelhante ao que aconteceu na Bíblia, no livro de Esther. Foi decretado, naquela época foram quase 12 meses de prazo, lá no dia 13 de dezembro, 13 do último mês, que não se chamava dezembro, foi decretada a morte de todos os judeus. Houve um prazo longo, quase um ano. E naquele período Deus agiu. Deus agiu e a história registra o que aconteceu. Houve um revertério, foi o contrário do que se esperava. Na Bolívia, deram um prazo de 18 meses e os cristãos estão acreditando num milagre. Para começar, isto é o estopim para um avivamento espiritual que já está começando a acontecer. Um avivamento de oração. Os cristãos na Bolívia estão buscando a Deus com muita intensidade. Ou seja, o mal veio para bem, está causando um despertamento espiritual e muita oração entre os cristãos na Bolívia, que estão acreditando num avivamento agora e num milagre de Deus dentro desses 18 meses. Eu achei muito interessante observar isto. Quem sabe vai ser necessário acontecer isso no Brasil também, uma ameaça qualquer para fazer o povo de Deus orar. Na Bolívia já aconteceu. A ameaça de comunização do país já jogou imediatamente os cristãos todos para orar e buscarem o Senhor. Os cristãos na Bolívia estão unidos, buscando a Deus em oração. Então, é evidente que Deus vai agir e muita coisa vai acontecer nesses 18 meses. Ou seu Evo Morales vai morrer, ou vai acontecer algo diferente, mas que Deus vai agir. E já começou um movimento na direção de um avivamento espiritual na Bolívia. Deus é Deus. É maravilhoso ver o poder de Deus agindo na história.